Poesia concreta. Poesia concreta, um estilo muito particular dentro do modernismo, que tem muito a ver com todo aquele concreto, né, exposto em Brasília, e todo aquele concreto também exposto em cidades como São Paulo. Então, poesia concreta tem muito a ver com industrialização no Brasil. E ela foi lançada oficialmente na década de 50, na exposição no MASP. As proposições, então, relativas ao movimento do concretismo são noção de poesia que se incorpora um novo elemento, o elemento visual. Nós temos várias poesias concretas que são visuais. Posso citar a poesia Lixo, por exemplo, que tem, né, no seu visual várias vezes a palavra lixo colocada. Mais modernamente nós temos algumas músicas, como algumas músicas do Arnaldo Antunes, ou mesmo do Caetano Veloso, que remetem à poesia concreta, e sempre com essa noção do visual. Décio Pinhatari, um dos poetas do concretismo, ele inclusive fez muitas publicidades, ou seja, esse poema misturado com o visual da publicidade. Essa questão, ela é correta. Então, concretismo e visual têm a sua relação. Apresenta estrutura dinâmica, exatamente, multiplicidade de movimentos concomitantes. Então, a gente tem esses movimentos da indústria, a gente tem o movimento do modernismo, a gente tem as artes plásticas dentro da poesia concreta, e como eu disse, dois poetas que fazem, né, essa referência à poesia concreta atualmente são músicos, Arnaldo Antunes e Caetano Veloso. Então, movimento aí da música também dentro dessa dinâmica da poesia concreta. Certíssimo. Partindo do princípio de que o verso tradicional já havia encerrado o seu ciclo histórico. Veja bem, aqui isso faz parte inclusive do movimento modernista. Esse verso tradicional, ele já havia caído no movimento modernista. A poesia concreta, ela é ali, né, uma reverberação desse movimento que já tinha iniciado no início do século. E a poesia concreta, então, propõe o poema objeto, exatamente. Esse poema que parece que a gente pode pegar no poema. Tem um poema concreto, por exemplo, que ele tem a forma do infinito. Ele fala do infinito e tem essa forma do infinito. Ou seja, a gente pode pegar nessa estrutura, como se a gente pudesse pegar o poema. Exatamente, um poema objeto. Apelo pelo ideograma. Exatamente, ou seja, pela ideia e não pela metafísica, ou seja, pela ideia da ideia do poema. Não. O apelo é pela ideia do poema, o processo de composição do poema. Então, quando a gente lê um poema concreto, o que a gente busca ali é exatamente essa questão do objeto, essa questão do poder pegar no poema, e daí vem essa questão da poesia concreta. E o que chama a atenção é o processo de composição, já que ele também é um poema visual. Portanto, a gente pode dizer que todas as afirmativas são verdadeiras, né? As afirmativas, somente essas são verdadeiras? Todas são verdadeiras. Letra E.